Muito bem, estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo aqui a sua companhia e o seu carinho. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o apoio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Também em B Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia e comunicação para a política de verdade. E também agora aí a nossa querida FAMURS, porque é no município que tudo acontece. Na política e nos negócios, você sabe, né? Quem faz está em evidência. E a gente convida você também a conferir o nosso canal lá no YouTube, né? Revista em Evidência, se inscrever, dar aquele like lá, ativar a notificação para receber as novidades e também os bastidores do programa lá no nosso perfil do Instagram. E hoje no Em Evidência na TV, nesse segundo bloco, a nossa comentarista vai dar aí uma aula, né, sobre assessoria política, né, com vocês, a cientista política e CEO justamente da Iceberg Comunicação, a Isis Vargas. Isis, seja muito bem-vinda, obrigado pela participação. Muito obrigado, sempre é um prazer estar aqui com vocês, né, estamos juntos diariamente, né? É verdade. E aí hoje participando aqui da mesa, para mim sempre um prazer e uma honra estar aqui. Que bacana, e inclusive eu estou curioso aí para saber algumas dicas aí da Isis, né, sobre a questão da preparação de políticos. Isis, você é hoje uma das principais referências justamente na formação, né, de políticos e assessores no país afora, no Brasil afora. De onde veio essa ideia de capacitar quem faz política? Vamos lá, né? O Brasil é muito grande, muito extenso, com várias realidades diferentes. E aí, conforme a gente foi visitando aí os estados e passando pelas realidades, sentimos a necessidade, o Iceberg, de profissionalizar quem estava lá. Porque essas pessoas que estão lá assessorando, ou os próprios políticos, eles estão tomando decisões sobre as nossas próprias vidas. É verdade. Só que a gente não se dá conta no dia a dia. E aí, quando a gente vai lá e julga porque fez errado, porque aquela lei aumentou o imposto, quem estava na base era a assessoria para poder dar os caminhos, mas estava despreparada e está despreparada hoje. Porque normalmente são cargos apadrinhados depois da campanha, aquela coisa toda. Não muito técnico, porque eu não sei se eu contrato técnico ou se eu contrato pessoa política ou quem esteve sempre junto. E a gente se viu, vem cá, vamos organizar isso, porque tem como fazer uma contemplação disso tudo, porque tudo faz parte, mas a gente precisa profissionalizar essa galera que está no mercado de trabalho, que está dentro da prefeitura, que está dentro do gabinete, nas assembleias legislativas. Então, não é só no município pequeno. No estado também tem muito profissional despreparado, porque não existe uma faculdade para ser assessor. Não existe uma faculdade para ser assessor, é verdade. Então, né? A gente vai treinando e vai se adaptando e vai fazendo o dia a dia mais profissionalizado. E o que mais te surpreendeu, Isis, a começar a trabalhar diretamente com vereadores, assessores, né? Por exemplo, também aí você falou da Assembleia Legislativa, deputados, né? O que o público não vê, né? Tem muita coisa que o público não vê, né? Por isso o Iceberg, a gente só vê a pontinha. Lá atrás, quando eu criei o Iceberg, eu dizia, viu, mas a gente tem que mostrar para as pessoas tudo que está no envolto, até a lei sair, até ser sancionada, até o prefeito entender, até criar um projeto de lei. Tem muita água debaixo dessa ponte e ninguém está vendo. Mas a gente precisa ter uma orientação para poder fazer. Um projeto de lei, ele vem de um problema. Eu preciso identificar para poder escrever a lei para melhoria e aí sim política pública de verdade para as pessoas. Quando eu cheguei nos gabinetes e lá na ponta do município a gente olhou e se viu, não tem política pública de verdade. Por quê? Porque estamos fazendo um copia e cola, estamos fazendo um arrozinho com feijão mais ou menos para dizer que está sustentando, mas não está. A gente precisa especializar. Ficou claro isso em alguns lugares, assim? Eu vou te dar um exemplo. Dentro de um escopo de um projeto tem a emenda e tem a ementa. E aí quando tu pergunta para o assessor ou para o vereador, ele não sabe o que é. Olha só. Só dentro desse mini processo. Aí já tem problema. Tem vereadores que não sabem que existe o líder de bancada, que ele pode utilizar esse espaço para falar na tribuna, não sabe que tem o microfone de aparte, em que momento eu utilizo. Então, eu me elegi vereador e agora o que eu faço? Sim, não sabe o ofício de vereador. Não né? sei o trâmite, não participei, porque não teve um prazo. Sim. Eu me elegi em outubro e em janeiro eu assumi. E o prazo aqui para mim me adaptar, para mim ver, não é como
numa empresa que existe um processo que tu vai aprender quando é contratado. Claro. Ali o povo te contratou e vamos lá, tu começa segunda-feira. E começa a aprender com o carro andando. Com o carro andando. E aí é que tá a falha. Porque com o carro andando, tu vai se adaptando e vendo se dá para fazer. Não existe um processo, não existe um diagnóstico, não existe um planejamento, inclusive. E aí não é um planejamento do teu trabalho. Sim. É da vida das pessoas, é a saúde, é a educação, tudo, né? E o tempo vai passando. Vai passando, né? Eu tô ali, como diz no interior, fazendo barro. Estou ali pisando e não estou me achando. Boa, boa. Bom, e você teve contato aí com centenas de mandatos aí pelo país, né? Qual é a diferença entre quem se destaca e quem desaparece depois da eleição? A gente vê muita gente, né, que você vê assim que não vai... foi eleito e tal, como a gente diz, fogo de palha, e você já vê ali que e não vai mesmo, né? Ou então que vai diminuindo a votação. Conseguiu o mais difícil, que é passar, e depois o que seria, teoricamente, que é trabalhar, né? A pessoa vai... Tem muitas coisas envolvidas, mas principalmente para quem está fazendo o seu primeiro mandato, seja até de prefeito, porque tem prefeitos que nunca concorreram a nada e dessa vez são novos, né? Estão ali, e de vereadores também. O que acontece? Depois de eleito, eu estou preocupado com várias coisas ao meu redor. A gestão do gabinete, a gestão da prefeitura, e aí acabo me esquecendo da minha base eleitoral, de quem me elegeu, e acabo me afastando por um período. Também porque quem é eleito de primeiro mandato, existe uma expectativa muito grande em cima do teu trabalho. Eu apostei em ti e eu quero que tu tenha uma performance, um alto rendimento para me mostrar que eu acertei na minha escolha, no meu voto. Quando eu não entrego o que aquela pessoa deseja, e não está certo ou errado, é o desejo que ela tem, ela me tira do jogo na próxima eleição. Tanto que o resultado das câmaras municipais é 60% dos vereadores não se reelegem. 60%? 60% não se reelege. Que alto número. Porque as pessoas entenderam que vai chegar lá em outubro, na data da eleição, eu tenho o poder de fazer a troca se tu não supriu aquela minha expectativa. Então, eu estou preocupado com várias coisas do meu mandato, ou estou relaxado, porque agora estou eleito, e aí eu não trabalho como tem que ser. Por quê? Porque o mandato, ele é uma empresa. Então, nós chegamos aqui hoje, a gente sabe o que a gente tem para fazer. Tu chega na tua empresa, sabe o que tem que fazer. Eu chego na minha, eu sei o que tem que fazer. Quando a gente chega muitas vezes em gabinete, ninguém está fazendo nada. Porque não existe um processo. Claro, boa. Não existe. Então, quando os vereadores são eleitos, eu digo, agora é mais difícil, né? Porque a eleição é fácil. Pois é. São 45 dias de campanha, tu se preparou, vendeu ali o teu peixe e beleza, não existe todo um processo. E aí o processo passa pela parte jurídica, pela preparação, pela parte legislativa, e aí o cara se olha e diz, mas e agora? Eu vou ficar quietinho aqui que eu vou ver o outro fazendo, Vou ganhar igual? Né, o dinheiro, a remuneração? A remuneração tá ali, né? No final do mês tá ali. Pode dar pandemia, pode dar catástrofe, tá ali a tua remuneração. Então, muitas vezes, uns até se decepcionam, porque não sabiam que era assim, não sabiam que ia ser tão difícil estar ali. Olha só, gente, é verdade, viu? E é bom para quem está em casa, até para cobrar, na hora de cobrar, saber como cobrar, né? Que interessante. E hoje a comunicação virou um campo de batalha na política. Virou mesmo, né? Eu estava vendo aí nas redes sociais, parece mentira, mas a gente está indo para o terceiro ano do presidente Lula, né? E ainda se fala no ex-presidente Bolsonaro. E na hora de falar, não é só se falar, na hora de falar, quebra o pau, usando uma expressão bem, né? O pessoal fica nervoso e defende e tal, e você não vê ninguém falar de uma alternativa, ou de comentar, ou de falar do tal do centrão, né? Não, a esquerda, a direita é aquele candidato ou aquele outro candidato. E nas redes sociais isso é bem evidente, assim, né? Qual é a diferença entre se destaca, né, e quem por um erro político aí nas redes sociais pode às vezes acabar também prejudicando toda a história, ou até quem comenta sobre aquela pessoa tentando ajudar pode acabar causando um problema, né? É que é uma construção de narrativa e aí é uma batalha na realidade. Sim. A extrema esquerda faz a construção da narrativa, a extrema direita a construção dela e a partir disso a gente começa a se bater. Se degladiar. Então, isso, eu preciso do lado oposto para que eu tenha também espaço. Elas se retroalimentam, a gente diz. E o resto fica aqui no meio. Olhando e dizendo, mas eu quero participar disso aí, porque é isso aí que está na internet. Eu tenho inúmeros clientes que chegam para nós dizendo assim, mas olha só, eu quero performar melhor na internet. Ok, quantos mil habitantes tem na tua cidade? 5 mil, mas o que tu quer?
Pois é. Ah, eu quero ter 100 mil visualizações, mas para quê? Só tem 5 mil na tua cidade. Não é ego? E tu não trabalha para tua cidade? Não é ego? É verdade. Ah, eu quero ser deputado. Beleza, aí a gente tem que ampliar a rede. Mas tua perspectiva de amanhã ser deputado? Não. Na próxima eleição? Não. E aí, como é que vai funcionar? O que tu quer? Qual é a perspectiva que tu tem sobre o teu mandato? Então, essa coisa de construção de narrativa, ela é muito ideológica. E é o que mais a gente vê na internet. Porque o que bomba, eu sou uma que faço conteúdo na internet político, entrego todos os dias dicas gratuitas lá dentro do @política_iceberg. Quando eu coloco qualquer assunto que a opinião pública se sinta à vontade, ele bomba. Tanto que eu não falo nem de esquerda e nem de direita. Eu falo sobre políticas públicas, sobre o mandato, sobre como ser vereador. Então, é um campo que as pessoas não têm interesse. Agora, quando eu coloco lá, você sabia que o prefeito pode contratar o filho e a mulher na prefeitura? Vem uma galera e o vídeo bate 800 mil, 900 mil, porque existe uma coisa travada dentro do ser humano, dentro do munícipe. E eu quero colocar para fora e tá aqui, porque na minha cidade tem. Então eu sei o vídeo que vai provocar, eu sei o vídeo. E da mesma maneira que eu sei, o político sabe o que tá em alta e o que eu vou falar. Tem político que acorda de manhã, abre aqui a internet, olha, qual o assunto mais comentado hoje? Vamos pegar bem atual. Bebê reborn. Bebê reborn. E aí? Vamos gravar um vídeo, vamos pegar as bonecas das crianças aqui em casa, nós vamos começar a falar. Eu vi muitos falando, até o projeto de lei, vou dizer que não pode, vai ganhar multa se for levar bebê reborn. Isso. Ou que vou internar compulsoriamente, e mas políticas enfim, públicas. Falando sobre... E aí a gente pensa assim, tanta coisa para fazer de verdade lá, e o sujeito tem que parar as coisas dele para ficar se preocupando com o tal do bebê reborn. Sabe o que é engraçado? É que ele está falando sobre a bebê reborn, sobre não levar lá na UPA, mas às 5 da manhã tem criança ardendo de febre lá e não tem um pediatra para atender. Mas enquanto isso, eu estou aqui, falando e hypando, né? A mesma coisa é a CPI das bets, né? É verdade. Aí trouxe os influenciadores. Beleza. Aí todo mundo comentando, julgando a influenciadora. Isso. Não vamos entrar no mérito da questão que a gente está falando de narrativa. Tudo bem. Mas ok. Mas vamos lá, o Senado é o cara que regula, é o órgão regulador ali que vai poder dizer... Legisla. Vamos lá, vai poder atuar ou não vai poder atuar? Tem regras ou não tem? Aí ele chama o influenciador para perguntar como funciona. Amigo, quem diz como funciona é vocês, são os senadores. É o contrário, é verdade. Mas aí, acontece inúmeras visualizações na rede e aí, de novo, o Senado que estava aí com um pouquinho de problema, né, de trabalho, já volta lá. São não sei quantas mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. Quando e aí o deputado aquele, senador aquele... Já surfa a onda, viu? Já aproveita, já ganha seguidor. E até um menino comentou nas minhas redes, porque eu fiz uma postagem sobre isso, sobre a questão da narrativa, e ele falou, mas a influenciadora perdeu 300 mil seguidores, né? Não é sobre o seguidor dela. Não. É sobre todos nós estarmos falando sobre ela. Eu e tu estamos aqui falando agora. Isso, o algoritmo está esquentando. Está olhando isso e aí vendo. A venda dela depois vai explodir. Então, de novo, não é sobre política, não é sobre a vida das pessoas, é sobre uma construção de narrativa, e aí vai a manada. Gente, que perigo, que perigo, hein? Como tem armadilha aí na jogada, Tem muita coisa envolvida, viu? Que perigo, Isis! Olha aqui, ó. E você acredita que o tráfico pago, o famoso tráfico pago, né? Que eu não sei, que o pessoal às vezes não sabe exatamente como é que funciona, né? Pode eleger um vereador aí ou tem muito mito sobre isso? Vamos lá. Vamos trazer para a realidade. O tráfego pago é o impulsionamento, tá? Quando eu consigo chegar em mais pessoas, eu coloco lá um conteúdo e ele chega em 100 pessoas. Eu colocando grana, dinheiro, eu consigo chegar em 10 mil pessoas, muito rápido. Então, o gestor de tráfego, que é uma profissão que existe hoje, ele consegue te ajudar a tu mapear o que tu quer falar para quem tu quer falar, porque a rede ela é extremamente inteligente. Tu consegue saber tudo que a pessoa quer, tudo que ela deseja, tudo que ela tem vontade nesse momento, que é o espírito do tempo, pelo perfil dela, pela rede dela, por um estudo. Então, hoje, o gestor de tráfego, ele é contratado para te entregar esse poder. Antigamente, eu sou formado em publicidade e propaganda, era o mídia, profissional de mídia, né? Isso aí, que era o profissional de mídia. E aí, essas profissões, elas foram se ramificando. Porque daí foi o social media, o social seller, e assim vai indo, inúmeras profissões, até o gestor de tráfego. Então, é uma maneira de tu colocar dinheiro e ser visto e se popularizar. O que acontece em campanhas? O gestor de tráfego, ele não te garante uma campanha. Ele talvez te deixa mais conhecido. A campanha, ela é um guarda-chuva e o teu mandato é um guarda-chuva. Várias coisas têm que funcionar ao mesmo tempo e nem tudo funciona para todo mundo. Então, vamos lá.
Vamos falar em questão para a pessoa entender em casa o que é esse investimento. Hoje, para te fazer aí 10 mil panfletos, a 5 frente e verso que a gente chama, tá? Dos dois lados, botar uma foto e dizer o que tá fazendo. Tá. Mais uma galera para entregar, tu vai gastar uns 3, 4 mil reais. Com 50 reais de impulsionamento, tu chega em 10 mil pessoas. E chega mesmo, né? Chega Porque ele mesmo. sabe, quem viu, quem olhou. Várias coisas envolvidas. Tem um dark post, então eu vou gravar um vídeo falando pra ti que eu adoro aqui o Em Evidência, mas só tu vai receber. Tá. Porque eu decidi que tu ia receber. Não é aleatório na rede social. Quando tu recebe lá alguma coisa que tu gosta, pois né? É. Ai, gostei de uma gravata, gostei de um blazer. Não é por nada. Em algum momento tu falou, eu olhei. algum momento tu pesquisou. Por isso que a gente fala em cadastros. Por que teve a lei e agora tá cada vez mais justa da LGPD? Rigorosa. Porque os contatos, eles estão valendo ouro hoje. Então, quando tem um gestor de tráfego que consegue enxergar isso, consegue ver, ele te deixa muito popularizado. Então, eu consigo falar para o bairro X sobre o buraco da rua que eu coloquei lá o pedido de providência. Mas só o pessoal daquele bairro vai ver. O bairro do lado, ele não vai enxergar isso. E aí, tu tá lá dentro do Facebook, dentro do Instagram e aí tem uma chamada. Você é do bairro X, sabe o buraco que tinha na avenida tal? Com pedido de providência, aí tu olha e diz assim, mas isso aqui é do meu bairro, aí tu já fica preso ali, né? Porque e eu já te peguei. Verdade, agora então é verdade, às vezes é muito, porque uma coisa é o estado e tal, a cidade até, mas às vezes você vê aqui na Ipiranga, no bairro tal, e aparece alguma coisa do bairro. Sim. São estratégias, vou te dar um exemplo. Eu estava numa campanha no Paraná, de prefeito, e ele tinha uma pauta bem importante, que era a pauta do autismo. Aí o meu gestor de tráfego falou assim, bom, se a pauta é do autismo, aonde essas mães estão para conhecer essa proposta? Aí eu falei, estão levando as crianças na terapia, no médico. Aí ele falou, então tá. A gente mapeou todos os consultórios de profissionais, neuros, psicólogas, e lá a gente colocou um PIN. Então, quando a pessoa acessava aquele espaço geograficamente, ela recebia o material do cara falando, olha, eu propus isso, que é a minha proposta para o autismo, para atender. E aí a mãe olhava e dizia, bom, tá aqui o meu candidato, né? Gostei, uau! Gostei. A gente tem lá, quando eu fiz publicidade aqui na Famex, aqui a gente tinha aula de psicologia aplicada à comunicação. E quando você pegava o conteúdo, assim, o viés sexual, chegava a ficar perverso você fazer campanha. E eu tô vendo que na política é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que agora mudou as ferramentas e tal, né? Isso, cada vez mais. E aí, não é o tudo, porque hoje tem a trend que tu vai estourar. Não é. Para cada perfil de vereador, de prefeito, de candidato, é diferente para deputado, porque ele fala de uma maneira, de uma pauta. Então, não existe uma receita de bolo. Eu preciso, como um produto, estudar ele, saber quem é o consumidor, o que ele deseja nesse momento, e eu vou entregar o produto pronto aqui para ti. Eu vou te aquecer, eu vou te mostrar aos poucos o quanto que ele é bom. Então, tem coisas aí na publicidade que a gente vai aprendendo e a gente vai adaptando. Como? Como eu me conecto com aquela pessoa? Isso. Como ela vai facilmente comprar a minha ideia? Isso. Então, são artimanhas. Se a gente buscar na psicologia um pouquinho, uma criança de 9 anos, de 12 anos, ela guarda muitos sentimentos bons, porque é o que ela se lembra. Sim. Então, ela vai se lembrar de alguma coisa boa com 12 anos, 9 anos. Quando a gente escreve um texto, a gente faz analogias para que facilite. Isso a gente aprende na publicidade e na psicologia. Então, quando a gente faz um roteiro para um político, a gente faz analogias. Porque tu vai entender de forma mais fácil o que eu estou te falando, uma coisa difícil. Então, eu escrevi um projeto de lei que vai falar sobre assistencialismo. Eu não vou falar que o projeto de lei, de número tal, e aí falar todos os trâmites jurídicos dele. Eu vou falar como ele vai impactar na tua vida e vou mostrar um exemplo na prática. Claro, e aí a gente vai se coisas conectar. técnicas. E aí a gente vai se conectar de alguma maneira. Porque eu vou chegar lá na minha vizinha, lá no meu vizinho, vou dizer, sabe o fulano? Ele fez um projeto que agora dá para usar aqui assistência social dessa maneira, porque antes era assim. Então eu faço analogias e aí tu entende de forma melhor e a gente se conecta. Sensacional, Isis! Eu sabia que ia ser um prazer, literalmente, essa entrevista. Para você de casa, eu tenho certeza que está gostando também. A gente já chegou no final da primeira parte, mas tem mais uma segunda parte. Não sai daí que a gente já volta no instante só. Estamos
de volta com o programa Em Evidência na TV de hoje, agradecendo sempre a sua companhia e o seu carinho. Lembrando que o programa Em Evidência tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano, e a Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. E a gente tem também um novo parceiro aí, a nossa querida FAMURS, né? Porque é no município que tudo acontece. Na política e nos negócios, quem faz está em evidência. Confere também lá o nosso conteúdo, lá no nosso canal no YouTube, e também lá os bastidores aqui do programa, lá no nosso perfil no Instagram. Olha, eu estou batendo um papo aí de um assunto que eu gosto bastante, mas que eu estou aprendendo muito, né? Sobre publicidade, sobre propaganda, só que em relação à política, a formação dos políticos, né? A gente está falando muito em relação aos vereadores, novos prefeitos. A gente viu aí, teve muita gente nova de idade, inclusive, e pela primeira vez assumindo aí o controle das prefeituras. Estou recebendo a Isis Vargas, né, que é CEO aí da Iceberg Comunicação. Olha, dando dicas aqui, você se perdeu o primeiro bloco, dá uma olhada lá depois, que é muito bacana. Isis, eu vou começar te perguntando nesse último bloco se tem alguma estratégia ali, né, que você ensinou e que virou case. O pessoal estava falando aqui, teve um case de sucesso, principalmente na última eleição que tenha te marcado. Eu gosto muito. Eu acho que o case, ele é, como é que eu vou te dizer? Ele é o suprassumo, né, de quem faz política, porque tu entrega um resultado, tu planeja e entrega um resultado. E aí a gente teve vários cases dentro do Iceberg, mas em especial eu acho que o maior case que eu tive foi no Paraná, numa eleição de um vereador de primeiro mandato, que era bem importante e super disputada. O rapaz nunca tinha disputado, era a primeira vez, e aí a gente assumiu a campanha dele, a gente traçou as metas dele, e a partir disso ele se tornou o vereador mais votado do partido, inclusive, pegou a cadeira, e logo depois a gente conseguiu essa transformação para ele ser o presidente da Câmara de Vereadores, o que é muito difícil. Porque verdade. O primeiro mandato que tu estás ali, claro, formado em direito, já preparado, mas mesmo assim, a aliança política, ela precisava ser bem forte, e ele precisava estar, assim, posicionado no momento certo, porque faz parte também o pós, né? Depois que eu me elegi, no domingo, às 18 horas ali, depois que sai o resultado, eu preciso estar preparado já pensando como vai ser o meu mandato. E a partir disso a gente foi construindo e vendo como seria essa presidência. Então, para mim é um case porque era uma pessoa que sim, ela estava no cenário no momento certo, mas a gente trabalhou muito para que o resultado fosse o primeiro lugar, pelo menos do partido, né? Que era assim bem justa, porque os números eram muito parecidos. Sim. Esse é um case. Depois a gente tem uma eleição aqui no Rio Grande do Sul, que eu acho fantástica também, que é de Capão da Canoa, que eram os irmãos. É verdade. Isso. E aí eu tive a felicidade de entregar a campanha vitoriosa e participar do irmão que já tinha sido prefeito, que voltava depois de um cenário que na outra vez não tinha conseguido fazer a reeleição e que era o espírito do tempo naquele momento. Uma eleição muito disputada, município pequeno, ela é acirrada, e aí quando abre a urna a gente tem a felicidade de tê-lo como prefeito. Então também, por que é um case de sucesso? Porque como eram dois irmãos, acreditava-se que era muito justa ali os dois. Sim, poderiam ser benéfico ou também são parecidos. Era muito tênue a linha, né? Porque envolvia a família, os dois se encontravam, tinha aquela coisa, né? E aí, eu me lembro que durante a campanha, eu aplicava as pesquisas, eu estudava as pesquisas, e eu me lembro que a equipe era assim, não vai dar a equipe dele, né? Sim. Que trabalhava no dia a dia, e eu super tranquila com a minha equipe e dizia, viu, é eleito. Isis, mas eles vão apertar. Eu falei, viu, só se ele morrer nesse tempo. Se ele morrer, não tem. Porque, na verdade, irmãos, o pessoal ou não gosta dos dois, mas se gosta dos dois, vai votar em quem daí? E era um perfil, eles têm um perfil muito diferente. Porque um já foi secretário do outro. Só que o candidato que a gente assessorou, que é o prefeito atual, ele é um prefeito de entregas. Então, 4 anos ele fez UBS, ele fez posto de saúde, ele fez escolas, ele tinha um volume muito grande. E o irmão era o executor. E pode ser secretário do outro irmão, pode ser secretário? Pode ser secretário. No primeiro escalão, tu pode colocar pessoas de tua confiança. Então, interessante isso. Isso, secretários pode ser o filho, pode ser a esposa, pode ser o irmão, pode ser o teu primeiro escalão ali, não tem problema. No primeiro escalão, um secretariado. E no secretariado, porque é tomador de decisão, né? A justiça entende que tu vai colocar pessoas que são da tua confiança, porque tu estás gerindo ali com um grupo, então não tem problema nenhum.
O que tem problema não pode cargo comissionado, né? Daí eu coloco o meu cunhado lá no cargo comissionado. A justiça, ela tem muitas interpretações, tá? Mas assim, vamos lá. Por que eu falo isso? Porque o primo pode ser cargo comissionado, mas o cunhado não pode. Coisas da legislação. Coisa da legislação. Por isso que a justiça da política, ela é muito interpretável. Sim. Né? Cada estado vai ter uma interpretação diferente, cada município uma interpretação diferente, e a gente tem que ver ali e ter um bom jurídico para estar ao nosso lado também, né? Boa. Tanto dentro da governança, quanto dentro da campanha, né? Do eleitoral daí. Mas, bom, esses são os cases, assim, que eu trago, assim, e trago com carinho no meu coração. Tem também uma outra campanha que eu assumi quando olhei a pesquisa... A proposta do candidato era uma cláusula de sucesso. Se eu ganhasse, eu ganhava um X bônus. Aí eu voltei para casa, falei com o Alexandre assim no dia. Aceitei lá. Vou fazer a cláusula de sucesso. Só pode que tu é louca, tu nunca fez na cláusula de sucesso. Vou fazer, olhei a pesquisa, o outro candidato tem 60%. E o teu? Tem 2%. Mas vai fazer a cláusula de sucesso? Ele falou. Aí eu falei, vou. Por quê? Porque ele foi procurado por todos os partidos, ele não lançou o nome, ele é desconhecido e tem 2%. Só vai crescer. E o outro que é conhecido... Vai diminuir. Aí eu tenho que acelerar o meu passo para o meu crescer mais rápido. Bom. E aí, quando abriu a urna, tínhamos aí, né, a vitória também. Que loucura, Izzy! Essas são as campanhas da vida real. 60-2, olha... 60% quando a gente assumiu a cláusula de sucesso, a gente só pode estar louco. Falei, não, já olhei a pesquisa, eu já vi. Não é sempre que dá certo. Claro, né? Mas enfim... A campanha, claro, todo mundo quer sair vitorioso, mas tem uma premissa, tu não pode sair menor do que tu entrou. Então, eu peguei campanhas que o cara tinha 4 e veio a 24 dentro de um cenário. E aí a gente vê partido, deputado que está envolvido, senador, governador. E aí é um grande passo. Tu não pode começar com 4 e terminar com 3. Sim, né? Sim. Ou grandes nomes começam com 20 e terminam com 13. Foi negativa. Isso, aí foi negativa, aí a tua carreira tá... né? Agora, se tu tá aumentando, ok. Nunca sair menor do que tu entrou. Perfeito. Bom, você fala muito sobre a questão do gabinete profissional, né? Como identificar quando o mandato está sendo mal conduzido por dentro do gabinete? O gabinete, ele não pode ser um puxadinho da tua casa, dos teus amigos, da tua família, não tem como. Quando eu chego lá, que esse aqui é o meu cunhado, que esse aqui é o meu amigo, esse aqui é meu amigo de infância, principalmente do interior, né? Aí não vai dar. Eu sempre falo que um casamento perfeito dentro de um gabinete é 50-50. 50% profissionais técnicos, bons advogados, né? Contadores, economistas. Por quê? Porque não precisa ser da área do direito específica. Mas quando eu te disser assim, eu quero fazer um projeto de lei, eu tenho que saber o impacto orçamentário nisso para mim poder definir, para mim poder chamar audiência pública, para mim poder conversar. Tu tem que ter noção do que é para poder construir comigo. E aí eu também tenho que ter a parte política, que daí é a pessoa que recebe, que serve o cafezinho, que me leva no bairro, que é os ponteiros que a gente chama, que daí é capital político, né? Toda vez eu levar o meu vereador, o meu deputado para aquela área, para ter mais contato com mais pessoas, porque o mandato ele precisa crescer, né? Se eu fiz 50 votos, eu preciso fazer 150. Então, eu preciso ter 4 anos de capital político, sempre trazendo, hoje a gente diz leads, né? Mas sempre trazendo mais contatos, aquecendo mais o meu gabinete. Então, se eu chegar num gabinete hoje e não tiver nada de visita, eu estou fazendo tudo errado. Eu preciso ter gente dentro do meu gabinete, porque política são pessoas, ela é plural. Então, se eu não tiver nenhuma demanda para resolver, nenhum problema para resolver, nós estamos errados aqui. Mesmo, pois a gente vê, por exemplo, municípios pequenos que tem, sei lá, 8, 9 vereadores, né? Isso. Imagina, o sujeito tem que ter, ou então 3 mil. A gente fez ali, por exemplo, a festa da Expo Santa, a nossa querida Santa Teresa, tem 2.000 e poucos habitantes. Eu acredito que deva ter uma Câmara de Vereadores de 5, 6, 7 Deve ter 9. 9 vereadores. Eu acredito que deve ter 9. Imagina. Olha só, tem que ter contato com o público. E normalmente, essa Câmara de Vereadores, ela não tem uma estrutura de um assessor para cada vereador. Normalmente não tem. É um assessor na Câmara de Vereadores, um assessor jurídico, um diretor de Câmara e atende todo mundo. Então, quando eu quero fazer um projeto de lei e eu não sei, eu dependo do procurador da Câmara de Vereadores para poder fazer. Então, se eu não me especializar, não procurar, não organizar, eu nunca vou sair do chão. E não é porque o cara não quer fazer, é porque ele atende todo mundo ao mesmo tempo.
Boa, gente. E nesse tipo de município, como Santa Teresa, como outros que eu conheço, eu falo, quem faz a campanha, essa estruturação de gabinete é tu mesmo. Porque tu sai todos os dias para fazer campanha. Então, tu toma café da manhã numa padaria, Sim. tu almoça na outra bodega lá, daí de tarde tu vai no futebol lá no sábado. Então, estar vereador, prefeito, é a arte de servir as outras pessoas. Pois é. Tu esquece a tua família, o teu convívio e serve o tempo inteiro. O que é serviço? A presença já é servir. A Gisele Calmo é a prefeita, né? E foi reeleita, né? E concorreu sozinha, se não me engano, também, Isso. né? A Gisele Calmo é um case, né? Porque passa por toda aquela enchente, por toda aquela dificuldade, mostra uma coisa que precisava no momento, que era resiliência, tomou a frente, né? Verdade. Eu me lembro dos vídeos dela na chuva, teve um momento que ela até ela se emocionava, né? Porque ia todo mundo para uma comunidade que todo mundo ia salvar a vida lá. Era aquele momento, mas ela mostrou posicionamento, uma resiliência. Mulher, jovem. Isso, e era o que a população precisava naquele momento, então não tinha conversa. Né? E outros, os caras olhavam e perguntavam, quem é que vai assumir esse pepino aqui depois, né? Pois então. A prefeitura, as contas, não tem orçamento, não tem arrecadação. A cidade bonitinha é bom, agora destruída eu quero ver, E a arrecadação do município, e as empresas que traziam os impostos, né? Tudo destruindo. Então é difícil essa retomada. Os prefeitos de cidades de enchente, nossa, eles estão sufocados nesse momento. Matheus Trojan lá do Matheus Mussum. Trojan, eu tenho o prefeito Fabião Porte de Três Coroas, que também, né? Então são Estrela também, Lajeado, são municípios que ficaram, né, as empresas impactadas, não tem arrecadação no município. Três Coroas, por exemplo, o prefeito lá passa por 10 milhões a menos no caixa. Meu Deus. Assumir aí como é que tu vai fazer política pública? Pois é, por mais bem intencionado que seja. Não, tu pode ter uma excelente gestão, né? E aí tem que buscar fora. Aí sim a tua equipe tem que estar preparada. Vamos lá de novo, o técnico. Quem sabe captar recursos, quem sabe a Brasília. Brasília tá lotada de dinheiro. Sim. E cá entre nós, né? Vou contar um segredo, que muita gente não sabe. Esse ano é pré-eleitoral, né? Independente se fosse o governo Bolsonaro, o governo Lula, quem tivesse. As torneiras do dinheiro, ó. Porque o ano que vem tem eleições, porque o ano que vem tem eleições. O ano que vem não tem esse dinheiro. O ano que vem a justiça, eles vão lá seguradinha. Sim, vamos se ligar então, né? Esse ano tem que ir para Brasília. Eu falo, vocês têm que calçar o calçadinho e ir para Brasília. E já estamos no meio do ano, já, claro, né? Demorou. Vamos... E aí tu empenha esse ano para buscar no próximo, né? Muitas coisas é assim. Então, dependendo do que tu tá buscando, tem cartilhas do governo que ensinam, tem cursos que capacitam para isso. Tu não chega lá com a ideia de buscar, sei lá, uma BMW. Tu sabe que tu pode pegar um Corsa para educação, um Celta, entendeu? Sim, mas o que seja. Tá lá, tem inúmeras ambulâncias paradas no Ministério da Saúde. E às vezes o pessoal não pega por falta de um projeto bem estruturado, bem redigido, não sabe fazer, não sabe se inscrever no edital, não tem cuidado, sabe? Então, assim, é muito latente hoje a questão da cultura, porque foi muito popularizada a questão da cultura a nível Brasil, mas a saúde e a educação estão lá com o dinheiro. Os deputados, eles têm um cheque, um cartão de crédito, na realidade, que eles vão te passar uma certa parte. Sim. Mas também eles têm que passar 50% do valor, os deputados federais, que eles têm para a saúde. Então, se não adianta. Não adianta. Sei lá, o cara tem 10 milhões, 5 milhões é para a área da saúde. E aí a gente fica à mercê lá daquela ambulância de 200 mil do deputado, não sei se vem também, mas o Ministério está com 1.000 ambulâncias paradas, 1.000 ambulâncias paradas, porque não tem projeto para buscar. Poxa vida, informação é poder na política e sempre vai ser. E aí, ó, por favor. Que bacana mesmo. Bom, existe um padrão entre os assessores que realmente fazem a diferença, né? O que pode faltar em um assessor de alta performance? Conhecimento, como a gente está falando agora, o que tu acha, Isis? Eu acho que todo mundo está apto para ser um assessor de alta performance. Eu vou procurar. Eu estou numa empresa, o gabinete é uma empresa, a prefeitura é uma empresa. E eu tenho que performar não só para mim, mas para aquilo que eu penso da vida toda, que é políticas públicas de verdade. Eu tenho que pensar que se eu estou aqui nesse espaço e eu posso contribuir com o posto de saúde, com a educação, eu tenho que fazer o meu melhor. Então, eu tenho que procurar esse conhecimento. Ele não vem de bandeja, não é o teu colega que vai te contar. Então, o assessor legislativo, muitas vezes, ele fica à mercê de saber só o que está bom. Isso aqui tá bom, o chefe tá gostando, ele tá me olhando, tá isso. Mas aí, quando faz, eu digo, a dança das cadeiras, que eu tenho que tirar alguém do meu gabinete porque me peça um favor, eu vou te tirar porque tu faz o arroz com feijão. Se tu é um cara que se torna indispensável, então tu conhece, por menor que seja aqui, a estrutura da Câmara de Vereadores e a do gabinete, mas tu é um cara que tu me coloca na imprensa para falar, porque tu tem, né,
ali o jeito brasileiro de conversar, tu é amigo dos caras, né? Dá uma coisinha, já me adianta. Se tu sabe conversar com o secretariado, tu sabe quem manda na Secretaria de Obras. Se tu tem articulação política e entende o jogo, tu se torna indispensável. E aí sim tu é um cara de alta performance. Então, tu não é mais contratado pelo apadrinhamento, tu é contratado pela performance. O que tu me entrega? Então, é isso que a gente vê hoje, que a gente não vê nos assessores. Eles estão fazendo o que está bom aqui sem olhar todo o cenário. Mas eu tenho que saber que partido tal não conversa com partido tal. Que no vídeo do meu vereador, o fulano pode aparecer que ele é do meu partido, mas nós estamos disputando a mesma pauta. Ah, tem isso também, né? Isso, tem esse tipo de coisas. Então, quando eu entendo o cenário, o jogo político, e eu estudo a política para saber, porque cada município vai ser diferente. Não tem como, né? Sabe? Mas eu preciso estar aqui na realidade desse meu município. Então, vamos lá. Se eu sei que nesse município MDB e PP não se conversam, eu não posso falar coisas que, né, talvez prejudique ali o meu, né, prejudique o meu grupo eu falando. Então, o assessor tem que ter essa noção. Então, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que ler, tem que se esforçar, tem que estar no dia a dia. Então, a gente é um jovem aprendiz toda vez. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso e são coisas novas que vêm surgindo. E aí, sim, aquilo que eu reforço, assessor que quer ser contratado pelo profissionalismo, ele nunca é convidado para o menor cargo, pelo favor. Os caras não têm nem coragem de te oferecer o menor cargo. Sim. Porque sabem que tu é um profissional que custa X, Sim. igual na iniciativa privada. Isso é verdade. Quando tu se prepara e tá ali posto, não vai se preocupar, né? Aí eles se batem para fazer a contratação do teu nome. Que legal, gente, que legal. Vereador, que tem pouco tempo, tá? Existe pouco orçamento e muita demanda, como você estava falando antes. Como é que ele pode gerar impacto mesmo assim, né? A gente está falando aí, por exemplo, vamos começar pelo mais difícil, aí cidades com 9 vereadores e tal, sem orçamento, com um assessor ali para lançar um projeto. Esse aí, como é que faz? Processo. Tu olha para aquele espaço e, bom, tem uma mini empresa aqui, o que eu vou fazer? Aí eu vou me organizar. Eu tenho cliente que não tem estrutura e cada dia ele toma café da manhã numa padaria diferente. Boa. Capital político, né? Então eu conheço lá a servente desse, conheço a tia da limpeza daquele, eu conheço o dono da padaria, o fulano lá da borracharia toma café comigo todo dia aqui, farmácia, né? E aí tu vai fazendo capital político e vai se preparando. Mais uma vez, como o assessor tem que estar preparado, o vereador também tem que estar preparado. Capital político, porque ele tem que saber o que ele pode, o que ele não pode fazer, o que ele pode, o que ele não pode resolver. Então, se eu tenho uma demanda do bairro Centro, que eu estou tomando café da manhã aqui, eu vou sentar lá com o secretário de obras e vou dizer, viu, os bueiros estão entupidos lá, precisava que tu desse uma olhadinha. Tá, eu vou lá segunda-feira. Segunda-feira eu estou lá, pegando meu celular, que todo mundo tem. Não tem, assim, o perfeito, só faça do seu jeito, da sua realidade. Sim. Não tem um celular de última geração, isso não precisa ter. Não tem um microfone de última geração, não precisa ter. Não tem ninguém para gravar. Selfie. Estou aqui com a demanda que eu solicitei para o secretário, envio lá nos grupos do WhatsApp do bairro para todo mundo. Então, é querer, é processo. Faz. Isis, você criou o vereador de impacto e o CAPA, né? Isso aí. Qual é a maior transformação que você já viu acontecer com alguém aí dos seus cursos? Vereador de segundo mandato, que não tinha escrito nenhum projeto de lei, escrever com a nossa base, tirar as dúvidas, e aí ele protocola o primeiro projeto de lei. Vamos lembrar, ele não estava no segundo ano de mandato, ele estava no segundo mandato. Então, ele passou 4 anos sem um projeto de lei, até que ele entendeu como fazia, porque dependia lá, né, da estrutura da Câmara de Vereadores, porque não tem assessoria, então ele escreve esse projeto de lei e protocola. A realidade dos municípios pequenos, ela é surreal. A gente não enxerga, que a gente vive outra realidade. Pois é. Nós que estamos na ponta, a gente enxerga. Sim. Então, isso, mas não pode passar 4 anos. Sim, passou-se 4 anos. Quando eu tive a ideia do vereador de impacto e do CAPA, que é para assessores de alta performance, que é a capacitação, eu disse, eu quero falar para eles entenderem. Então, a parte da teoria é todo o Alexandre que dá, porque ele é especialista nessa área, mais de 20 anos de legislativo, entre a Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores. Então, eu digo, fala o juridiquês aqui. Como ele faz o projeto? Assim, o trâmite assim, tudo certinho, né, na teoria. Eu entro no final e falo, bom, então nós vamos fazer assim, 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 assim. Por quê? Porque a maneira com que eu me expresso e falo para ti dentro do vídeo e dentro dos cursos é a maneira que tu me entende. Então, o meu maior feedback é, quando eu deixo palestra, agora eu entendi como é que faz, porque tu não está falando no jurídico.
Então, nós temos que voltar para a realidade, voltar lá, né, a faixa etária das pessoas que estão naquele espaço, qual o poder aquisitivo, a escolaridade, para que a gente possa se comunicar. Porque não adianta eu julgar. Eu tenho que ajudar. Eu estou aqui para fazer. Se eu tenho conhecimento, é isso que eu quero fazer nesse momento, é servir. Como eles servem de uma maneira, eu quero servir de outra, porque eu vivo nesse país. Isis, sensacional. Infelizmente, nosso tempo acabou. Que papo, olha que papo sensacional. Deixa eu mostrar aqui, ó, para encerrar, estava esquecendo aqui, ó, mostrar aqui a revista Em Evidência aqui com a Isis Vargas. Olha só que show, hein? Sensacional. Olha, se você perdeu, não perdeu não. Procura lá nas redes sociais, que vale muito a pena, porque impacta a vida, como a gente começou, como a Isis começou falando, impacta a vida da gente. Isso. E, querida, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho, tá bom? Muito obrigada. Espero que seja o primeiro de vários papos que a gente vai ter, tá bom? Com certeza, estou sempre à disposição, para mim é sempre um prazer estar aqui, viu? Demais, gente, eu tenho certeza que você gostou também. Comentário em Evidência. O comentário de Vladimir Kieli. O fato relevante da semana, sem dúvida nenhuma, foi a concentração em Brasília de mais de 14 mil gestores municipais, envolvendo prefeitos, vice-prefeitos, inclusive com fórum específico, primeiras-damas, secretários municipais, procuradores, vereadores, num encontro que todos os anos acontece, a chamada Marcha dos Prefeitos a Brasília, este no 26º ano consecutivo, na 26ª Marcha dos Prefeitos. E com a presença de 25 ministros do governo, mais o próprio presidente da República e também o Poder Judiciário, representado pelo ministro do Supremo, todos os deputados vinculados ao governo e à oposição, os presidentes das casas legislativas. Então, um evento deste porte, dessa natureza, ele marca seguramente uma condição de prioridade para os municípios, até mesmo porque as eleições municipais já passaram, mas evidentemente que se avizinha 2026 e os deputados federais, senadores, vão precisar muito da ajuda dos prefeitos municipais, justamente para trabalhar nas suas campanhas. É nesse momento que os prefeitos podem, inclusive, buscar alternativas e pressionar, inclusive, o Congresso Nacional para a aprovação de diversas propostas de interesse dos municípios. Com 3 PECs, uma delas trata da questão que é a ampliação da reforma da Previdência para os municípios, a PEC 66, que é uma necessidade e está tramitando no Congresso, aprovado pela Câmara desde 2023. A questão dos precatórios também, para ampliar os prazos de pagamento e condições de pagamento que estão, inclusive, pressionando demais o orçamento municipal para tais pagamentos, às vezes de quantias volumosas. E a questão que envolve também o índice de correção das dívidas, dos passivos, dos regimes próprios de previdência. Além, claro, de toda a discussão que houve em cima da PEC 108, que trata da reforma tributária, com a legislação a 1087, projeto de lei e a lei, que devem ser regulamentadas pelo Congresso Nacional. Todas matérias importantes que vão ser desdobradas agora ao longo do tempo. Grande abraço. Comentário de Alexandre Dionello. Olá a todos, mais uma vez estou aqui para trazer um pouco mais da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, que é uma entidade que nesse ano de 2025 está completando 39 anos, estamos às portas de completar 40 anos e nesse mesmo ano a nossa Procuradoria-Geral do município completa 100 anos. 100 anos de serviços jurídicos prestados à cidade, de trabalho nas mais diversas políticas públicas,
de construção da cidade, essa cidade que é viva, a cidade é como se fosse um organismo vivo, onde a população vem mostrando as suas necessidades, a cidade vai se desenvolvendo, e em todo esse caminho a Procuradoria do município está envolvida e durante 100 anos de inovações legais, inovações tecnológicas, inovações de tantas questões que foram trazidas ao dia a dia dos cidadãos, a Procuradoria foi obrigada a dar resposta, isso tanto na representação jurídica ou judicial do município, quanto na representação extrajudicial, em temas muitas vezes polêmicos, como regularização fundiária, como licitações e contratos, serviços, saúde, educação, trânsito, obras, coleta de resíduos, lixo. Todas essas questões envolvem o trabalho dos procuradores, para que o dia a dia da cidade caminhe bem. Então é um orgulho muito grande para nós, e eu falo como presidente da Associação dos Procuradores, de fazer parte dessa instituição centenária que é a Procuradoria-Geral do Município. E no dia 4 de junho, comemoramos o Dia do Procurador Municipal, o dia dessa figura ativa, do advogado da cidade, e é um dia em que iremos comemorar todo esse serviço prestado com excelência, com afinco e com dedicação, para que a nossa Porto Alegre continue no seu caminho de progresso, crescimento e uma cidade pujante economicamente, com emprego. Então, temos muita alegria em estar celebrando no dia 4 de junho o Dia do Procurador Municipal. Deixo aqui o meu abraço especial aos colegas, tanto os colegas da ativa quanto aos colegas hoje inativos, aposentados, que tanto colaboraram nesses 100 anos de Procuradoria do Município. Então, é com grande alegria que eu deixo aqui um abraço a todos e podem contar com os procuradores municipais que estão aqui todos os dias prestando seu serviço e trabalhando cada vez melhor pela cidade de Porto Alegre. Um grande abraço ao cidadão porto-alegrense. Muito obrigado pela participação, fiquem com Deus e até a próxima.